Fabiola Bergamo é a entrevista nacional do Falando Nisso essa semana. Ela é uma das designers do Brasil mais conhecidas e celebradas no exterior pela formação dela, mas também pela forma de pensar, pelas suas percepções, convicções e o que ela tem se inspirado, baseado no artesanato brasileiro. É um modo de pensar que a gente precisa aprender. Pela tua formação na Europa, na Itália, com participações em estúdios importantes em Milão, na Alemanha, você acabou aprendendo uma forma do design que interessa ao Brasil. Particularmente agora, quando a gente vive a segunda década do século XXI e que a gente precisa mais do que nunca urgente valorizar o que é nosso. Como nós começamos em relação ao que é nosso no Brasil, com o design e principalmente valorizando o nosso artesanato. Fabiola, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Começamos por aí. Então, assim, a minha experiência na Europa me mostrou algumas coisas. Eu, antes de ir para a Itália, eu trabalhava no Brasil desenhando eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Então, a minha formação enquanto designer de mobiliário, de iluminação, começou na Itália, na verdade. Depois que eu fiz o mestrado, fiquei trabalhando lá e aí eu entrei nesse universo. E lá você vê, eu sempre falo que é muito mais fácil ser designer na Europa do que aqui. Imagino. Porque você vai na indústria e eles têm, as pessoas que trabalham dentro da indústria têm uma paixão pelo design, que você chega com uma coisa inovadora, eles olham e falam assim, eu nunca fiz isso, mas eu vou conseguir fazer. Aqui no Brasil tem uma postura que é o contrário. Você chega na fábrica e geralmente eles falam, não, isso não dá pra fazer. Não vai dar pra fazer. Não, já e não é não dá pra fazer assim, dá pra fazer diferente. Não dá pra fazer. Então isso dificulta bastante o nosso trabalho. Então porque você tem que vocês ser dependem muito, desse realizar, essa desse parceria produzir. é um pouco complicada ainda. Tá mudando muito, mas é uma parceria que tá começando a ser um pouco mais fácil. Que bom que você não desistiu, né? Não, eu não desisto nunca. Que bom que você não... Por que você resolveu ser designer? Nossa, eu nem sei, faz tanto tempo. Porque assim, foi uma coisa meio interessante, porque eu sou uma pessoa de exatas, então eu adorava física, matemática, eu quase fiz faculdade de física. Mas eu tinha esse lado do criar também, eu gostava muito de desenhar. Então eu achei que o design, ele unia um pouco essas duas coisas. Porque ele tem a coisa do criar, mas ele tem uma coisa de regras também, né? Tem ergonomia, tem fabricação, então tem uma coisa prática, né, da profissão, que é um lado que me interessa também. Então, unir essas duas paixões minhas, vamos dizer assim. Desde 1996, você faz um diagnóstico preciso do que produzimos, onde produzimos, como produzimos. Você tem uma ideia formada a respeito desse artesanato com a conexão com o design, que é a tua área, que é a tua especialidade, Fabiola? Então, eu tive a sorte... Porque assim, primeiro eu sou curiosa, né? Então assim, na minha época, quando eu me formei, tinha as pessoas que elas escolhiam, vou desenhar automóvel, vou desenhar isso e se focava. Eu sempre quis, então eu já desenhei desde joia até cenário para teatro. Eu acho que quanto mais você abre, uma informação complementa a outra. E nesse universo meio aberto meu, eu comecei a fazer esses projetos com artesanato. E isso me deu uma possibilidade que eu não teria de outra maneira, porque eu já fui para lugares, por exemplo, eu trabalhei no Pará, num lugar que fica a 29 horas de barco de Belém. Eu fui 3 vezes para lá e voltei. Ninguém iria sair de São Paulo e falar, eu vou passar umas férias num lugar que fica a 29 horas de barco de Belém. Então assim, esses lugares eu não teria conhecido de outra maneira. E com isso eu conheci não só os lugares, mas as matérias-primas e as técnicas que eu não conhecia. E eu lembro que o que mais me impactou no começo e que eu tinha vontade de sair gritando para todo mundo é o tempo que leva e o quanto é complicado o processo de fabricação dessas peças. Então até uma sugestão minha logo no começo para todos esses projetos é coloquem no tag do produto o tempo de manufatura,
Porque a gente que é leigo, você olha, principalmente falando de fibra, de bordado, renda... Sim, tem que saber o tempo que aquilo leva. Você olha e você não tem noção. Então a pessoa te cobra um preço, você não sabe se tá barato, se tá caro, como é que é. Só que quando você vê, quando você passa uma semana lá e vê o tempo que leva para fazer aquela peça, e até antes de fazer a peça, tira a fibra, seca a fibra, trata, às vezes torce a fibra... para começar a fazer, aí começa a fazer e demora uma semana para fazer um cestinho, você fala, gente... Você tem que pagar o triplo. Tem que pagar 300, 400 reais nesse negócio. Então, assim, mas eu tenho essa visão porque eu fui nesses lugares e eu fiquei sentada lá uma semana trabalhando com eles. Então, eu pude ver. E é bacana ouvir isso de uma pessoa como você, porque a maioria das pessoas acha que o fato de ser feito à mão por uma pessoa simples não tem tanto valor. Acha que quando é industrial até tem mais valor, e é o contrário. Você me falava ainda há pouco de uma pirâmide, né? Inclusive me falava que porque como o Stark de repente faz algo que tem um valor de mercado, quando você encontra em grande quantidade que passa por processo industrial. Porque a gente estava falando, por que de repente grandes arquitetos ou grandes designers no mundo inteiro resolveram fazer coisas que são mais acessíveis e resolveram nos presentear. Vocês resolveram nos presentear com a capacidade de criação de vocês, e isso ficou mais acessível. Por quê? Hoje em dia, por que o Philippe Starck e todos os designers assim podem fazer peças mais acessíveis? Porque as indústrias que têm alta tecnologia, parque industrial grande, com injetoras, começaram também a absorver design, né? Uhum. Então, quando você tem uma alta tecnologia... E um interesse do mercado em fazer isso... Você consegue fazer peças com uma tiragem tão grande que o valor unitário é mais baixo. O artesanato não tem tecnologia, né? Ele tem técnica. Uhum. Ele é feito 1 a 1. Então, não tem condição dele ser vendido por um preço tão baixo. Porque assim, tem técnicas que a pessoa consegue fazer 1 por semana. É único, é uma peça única, e 1 por né? semana, você faz uma conta simples. E é uma é diferente do outro. Se a pessoa vender por 10 reais, o máximo que ela vai ganhar por mês, trabalhando 8 horas por dia, são 40 reais. Não dá, Então assim, não dá, porque tem técnicas que nem você sendo o melhor artesão da comunidade... você consegue fazer mais rápido do que em 3, 4 dias. Aqui no Piauí, o que você encontrou que te impressionou, que você achou que é bom, que é muito bom, que é competitivo, que dentro desse diagnóstico nacional que você tem do artesanato brasileiro, que é bem interessante, porque você é uma especialista nessa área, é muito bom? Nossa, eu acho que assim, o Piauí, como o norte inteiro do Brasil, o Nordeste, tem uma riqueza impressionante. Já começa pela riqueza de materiais, né? Aqui tem o buriti, tantas pessoas que trabalham com buriti com técnicas diferentes, né? Tem buriti como mobiliário, né? Que fazem uso do talo do buriti, eu já fiz com um grupo. Tem buriti como mosaico, que eles fazem aqueles painéis de revestimento. Tem buriti a fibra, que fazem trançada ou costurada, como esse senhor que eu fui visitar hoje, o seu Inácio. Então, assim, tem uma quantidade enorme de fibras, tem uma quantidade enorme de bordados super requintados. Como eu estou fazendo para o Sebrae um trabalho em Oeiras, e lá tem um ponto cruz que é assim precioso. Você pode olhar à frente o verso, é de chorar de bem feito, assim, sabe? Então, lindo. Tem um crochê super importante também lá, que eles faziam cenas em crochê, que estão dentro da igreja. Então fazem os anjos, a catedral, tudo em crochê. Okay. Então, uma outra coisa que eu vi aqui que é muito impactante é a arte santeira. Então, assim, é de uma qualidade, é de uma coisa tão refinada. E se você vai em São Paulo, em algumas galerias de arte mesmo, você encontra a arte santeira daqui. E aqui eu não vejo ser tão valorizado, porque inclusive assim, eu não vejo muito em uma galeria de arte ter arte santeira aqui, né? E a qualidade, assim, o quanto essa arte santeira é reconhecida por experts do Brasil de arte, em todo lugar você fala e eles conhecem.
E que os tá no mestres mundo inteiro a arte santeira daqui, não é? E assim, e vendido por um valor de arte mesmo, né? E aqui eu vejo que as pessoas não têm, talvez elas não tenham noção do que elas têm ali no quintal, né? Porque é incrível você ter a possibilidade de ir lá, não só adquirir a peça, mas conhecer o mestre que está ali, que alguns deles já estão até de bastante idade. Você ter essa possibilidade é incrível, né? Feito esse diagnóstico, por exemplo, no nosso estado com o que temos, qual é o próximo passo? Como que funciona essa roda hoje de diagnóstico, de mercado, de valorização do que é o artesanato desses lugares? Como que funciona isso? Explica pra gente essa valorização. Olha, eu acho que não só aqui no Piauí, mas como em todos os lugares, o que acontece, que eu acho que o único estado que é muito bem sucedido nisso é Minas, tá? Eu acho que sempre o que falta é a ponta de comercialização, ou seja, é um mercado que pode pagar melhor por esses produtos, porque eles são muito lentos de manufatura, que esse mercado entenda o valor desses produtos. Como eu estava te falando antes, o artesão, ele foi por muito tempo menosprezado. E as pessoas viam o artesanato, chegavam lá, eu estava vendendo por 10, não dá para fazer por 5, né? Essa coisa deu para o artesão uma sensação de menos-valia. Então, ele diminuiu a qualidade do próprio produto porque ele passou a não dar valor para isso. Sim. Mas com todas essas iniciativas, esse valor já mudou, ele já dá esse valor. Então, você vai em certos lugares onde o produto artesanal está super bem feito e super refinado. O que falta um pouco, que em Minas tem, porque todo mundo sabe que o artesanato mineiro é muito bom e as pessoas vão para Minas comprar artesanato. Agora, globalmente falando, a gente tem algo acontecendo, como por exemplo, a guru da moda, que é a holandesa Lee Delcourt, que ela aponta hoje ao retorno às formas orgânicas como a grande tendência de tudo, de mercado, de artesanato, de moda, e que dita isso com propriedade por ser quem ela é. E a gente vê globalmente isso acontecendo conectado à sustentabilidade, conectado a outros pensamentos e outras práticas que o Brasil precisa aprender fora de ilhas como Minas, por exemplo. A gente está muito longe disso, na tua opinião, Fabiola? Olha, eu acho que já mudou muito. O que você pensa também sobre isso Eu acho que em 20 anos quase que eu trabalho com artesanato, mudou muito, 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 muito. Porque o artesanato não era valorizado de maneira nenhuma no Brasil. Maneira nenhuma. Nesses 20 anos, com todas essas iniciativas do Sebrae, de ONGs, né? Mudou muito, muito. Já tem muita gente que valoriza, tem várias lojas bacanas, não é lojinha de artesanato em rodoviária, tem loja bacana que vende design por um preço interessante, né? Já tem um público que aceita muito, mas eu acho que podia estar muito melhor. E o design brasileiro associar, não que a gente está falando do artesanato, mas o design brasileiro cresceu lá fora? Cresceu, tem várias pessoas super conhecidas. Muita gente acontecendo, não é? Muita gente acontecendo, mas você vê, por exemplo, os Campanas, que foram... Os Campanas eu acho que é um case bem interessante para mostrar como é que é esse universo. Eles faziam esse trabalho com a mesma qualidade que eles fazem hoje por, sei lá, pelo menos 20 anos. Ninguém dava valor no Brasil. Nenhuma indústria queria produzir os produtos deles, nenhuma loja queria vender, com raríssimas exceções. Quando o Máximo Morosi, da Edra, viu a poltrona vermelha deles numa amostra lá na Itália e pegou para a Edra, as mesmas lojas, porque a poltrona vermelha tinha sido lançada aqui primeiro, os mesmos lojistas que acharam uma bobagem quiseram a poltrona. Quando foi para fora... Quando foi para fora. Então, assim, isso é uma coisa que o designer brasileiro, às vezes, ele sofre muito, porque tem uma madeira no Brasil que eu adoro, que chama roxinho, que eu acho uma madeira maravilhosa. Eu sempre falo, quando o roxinho vai ser moda na Feira de Milão? Nunca. Porque não existe roxinho na Europa. Nunca vai ser moda.
Porque as pessoas vão para lá e elas voltam para cá e elas querem comprar aqui o que elas viram lá. O que tem lá. Então, não às vezes, aqui, né? A gente quer lançar uma coisa com a identidade brasileira, com a madeira brasileira, que madeira, a gente tem tanta madeira bacana aqui, e você não consegue, porque você não consegue vender aqui, porque não é moda lá. Me fala dessa linha que você está lançando, outra novidade linda, que você está sempre pesquisando, né? Tá sempre... Não tinha como ser diferente. Você tem um retrato do Brasil na mão, como você não iria se inspirar, né? Me fala do que vem por aí, do que a gente já pode mostrar para o pessoal. Então, eu aprendi essa coisa de fazer pesquisa com materiais quando eu morava na Itália. Todo mundo, todos meus amigos designers tinham assim nos apartamentos um monte de material e ficava combinando, tramando, trançando, juntando para criar um novo repertório. E eu trouxe esse hábito comigo e tive ainda essa felicidade de poder estar em contato com várias técnicas, vários materiais brasileiros. Só que eu sou uma pessoa urbana, né? Então eu queria transferir, eu comecei a fazer umas pesquisas de transferir técnicas para materiais urbanos. Então eu fiz uns trançados, eu faço uma pesquisa há muito tempo de fragmentar um material e recompor. Olha que então, por exemplo, eu fiz com sombrite, isolante térmico, tela de mosquiteiro que eu cortava em tiras e tramava como um tear de quadro e virava outro material, ninguém reconhecia aquele material. Então fazia muito tempo que eu queria usar essa pesquisa para fazer alguma coisa mais urbana, mas eu não queria fazer com qualquer pessoa, eu queria fazer com uma comunidade. Sim. Porque assim, eu acredito nessa coisa de parceria, sabe? Que e para ser coerente com o teu olhar, né? Não, e eu gosto assim de saber que eu tô ganhando, mas eles também estão ganhando, o outro tá ganhando, eu acho que, né? Então eu fiz uma parceria com uma comunidade de costureiras que tem ali no Taboão da Serra, em São Paulo. E com uma fábrica que eu já conhecia de estofados, porque como eu resolvi fazer... No começo eu fiz bolsas, então a comunidade podia fazer tudo. Como eu resolvi fazer puffs, também poltrona, aí eu precisava de um terceiro elemento nessa combinação aí para montar as peças. Então o que eu faço? Eu faço essa pesquisa, a primeira era com a união de fitas de gorgurão e de veludo. Depois eu fiz com jeans, que é isso, recortar o jeans, fazer elementos, trançar o jeans ou reaplicar essas faixas em cima. Então eu faço essas peças com a comunidade, levo para a fábrica e na fábrica eles montam o móvel. Então é isso que vai ser lançado agora o mês que vem. E que a gente está contando para vocês. É isso que a Fabiola, na verdade, ela veio para cá para fazer mais uma consultoria, conhecer o que tem de novidade do artesanato no Piauí, uma consultoria para o Sebrae. Ela aproveita para conhecer o que tem de novidade e aí eu vou dar um toque precioso para você. Você que está comprando o que você vê em Milão, o que você vê na Europa, o que você vê em algumas revistas, é bacana. Você usa o seu dinheiro como você quiser, mas se você quiser atrair o olhar, o interesse de designers como a Fabiola Bergamo e como outros grandes profissionais que estão olhando o mundo de uma outra forma, você bem que podia consumir o que é nosso, o que é do Piauí, o que é brasileiro. Não estou dizendo para você ir para o mercado e comprar qualquer coisa, estou dizendo para você comprar o que tem valor, né? Porque é tão bacana comprar, né? Quer dizer, você nunca vai... Eu tenho certeza que uma pessoa como você... Quando entra no lugar, não estou dizendo que você é como eu, jornalista 24 horas, mas você como designer, você entra no lugar e você vai perceber, algo vai te roubar a atenção se for made in Piauí, made in Brasil. Não, e assim, a sua personalidade, você traduz no ambiente, por exemplo, você tem todos os móveis importados, né, de design mais modernos, assim. Se você tem algumas peças de artesanato e de arte popular também, isso é que dá identidade para o seu ambiente. Sim. Porque senão o seu ambiente pode ser igual a qualquer um outro que comprou os mesmos móveis. Então, a gente tem que mostrar a nossa identidade através do nosso DNA, lugar. Tem que ter uma assinatura, gente. Você não tem uma certidão de nascimento?
Então, o nosso DNA, a assinatura, tem que estar aqui. Esse ambiente aqui, por exemplo, olha essa peça que é orgânica aqui atrás. A gente está, aliás, queria agradecer, a gente está na Casa Porã, do arquiteto Áureo Tupinambá Rodrigues Júnior e outros sócios, né? É uma casa que é cheia de coisas piauienses, né? De referência, tem luminárias de formas orgânicas, tem telas piauienses, tem a espada de São Jorge ali atrás da Fabíola. Enfim, a gente escolheu esse lugar aqui porque é um lugar de arquitetura e de design para receber uma designer que é mundial, quer dizer, que está de olho em tudo. A gente ia levar ela para onde? Tinha que ser na Casa Porã. Adorei conversar com você, porque é tão bom a gente conversar com quem entende o Brasil do jeito que o Brasil é mesmo, sabe? Não, e esse Brasil é tão grande, tão grande. Nossa, você é uma privilegiada. Sou. Você roda pra caramba. Eu vi, essa semana que eu cheguei, eu vi naquela coisa de temperatura. Sim. Aqui estava 34 graus, em São Paulo estava 14. Aí eu postei até como esse Brasil é incrível. No mesmo país, 20 graus de diferença de temperatura. Se a temperatura é diferente, imagina o que se produz. É um continente, né? Então, assim, tem tanta coisa, nossa, muita coisa. Imagina o que essa mulher não conhece, gente. Ela já andou pelo Brasil todo, ela conhece o Brasil todo. É um privilégio poder entrevistar no nosso quadro de entrevista nacional a Fabíola Bergamo. Claro que dava para falar muito mais. Mas a gente deixa para uma próxima, né? A parte 2. Obrigada, Fabíola. Obrigada. Falei para ela que aqui são 2 beijos. Ela disse que adora. Eu vou lançar a campanha dos 3 beijos, depois eu conto. Voltamos aos estúdios.